Até que ponto você estaria disposto a se humilhar pelo milagre? Em uma cidade muito distante da misericórdia jaz um destino tão brutal e dilacerador quanto os pecados pagos por aqueles que um dia buscaram a expiação da própria culpa. Seja muito bem-vindo à Penumbra. Você está assistindo a Dark Stories e nesse vídeo falaremos um pouco sobre Blasphemous e também um pouco sobre Blasphemous 2. A culpa, a dor e a vingança caem sobre Custódia, uma cidade enorme e profundamente religiosa, onde a população idolatra uma divindade conhecida como Milagre. Nesse misterioso universo, as pessoas vivem pela penitência, constantemente em busca da expiação das suas culpas. Elas acreditam veemente que a dor física traz orgulho ao Milagre e que as entregará algum tipo de perdão ou salvação. E para isso elas seguem à risca as recomendações de uma santidade extremamente arbitrária e impiedosa, que em pouco tempo os levará à completa ruína. Em um momento não muito bem especificado da história, um belo jovem atormentado pela culpa clama por uma dor grande o suficiente para aliviá-la. Misteriosamente galhos crescem ao redor de seu corpo, que em seguida se retorce, e mesmo através da dor incalculável, ele não pestanejou, e suas únicas palavras foram: minha grande culpa. O jovem ficou conhecido como o Retorcido, dando origem ao milagre, que antes já estava lá, mas que foi reconhecido pelos fiéis somente depois desse ato. A figura do Retorcido no game nos remete um pouco à figura de Jesus da Bíblia, assim como inúmeras outras coisas no jogo, e junto do milagre fez-se presente a vontade superior, um ser composto de 3 rostos que choram ouro. Além disso, 4 criaturas também surgiram vislumbrando a criação da vontade superior no exato momento em que o Retorcido disse as suas últimas palavras. Essas 4, chamadas de humilhações, representavam tudo o que uma pessoa deveria ter dentro de si para poder alcançar a redenção e a expiação de sua culpa. E Custódia então adota a religião como centro de seu poder, tornando-se um local de adoração ao milagre, com os fiéis liderados pela sua santidade escribar, que representaria a figura de um papa, por assim dizer. Depois de impor a Inquisição e agir imperativamente para com todos os seus fiéis durante uma época de caos, o escribar anuncia ao povo que o milagre abandonou a todos, virando seu trono de costas para Custódia, e com uma resposta direta do milagre, ele foi transformado em uma enorme árvore que queimou por 90 dias e 90 noites, até o seu corpo ser esvaecido por completo, deixando o trono vago. E a partir disso, as peregrinações até a igreja onde ele residia começaram, e fiéis de toda a Custódia trilhavam esse caminho atrás de uma substituição para sua santidade. Porém, quando as cinzas chegaram ao chão, veio a culpa, que caiu sobre todos aqueles que um dia se debruçaram perante ao credo. O evento mais importante desde então, e que dá início aos eventos do jogo, foi quando uma mulher clamou por penitência cravando a estátua do Retorcido contra o seu peito. O milagre a respondeu transformando em uma estátua, e a espada que cruzava o seu peito ficou conhecida como Meia Culpa. Espada essa que nosso personagem, o penitente, cujo mesmo foi revivido pelo milagre, clama, brandindo-a contra a igreja e a carregando por todo o game. Durante nossa caminhada nesse misterioso e devastado universo de Blasphemous, encontramos inúmeros itens que nos contam como foram os futuros dias em Custódia. A Inquisição ainda reinava e as pessoas eram mortas por motivos mínimos considerados heresia. Por isso encontramos inúmeras partes do corpo dessas pessoas espalhadas pelo game, podendo coletá-las, e cada uma delas conta uma história diferente. E a partir do encontro com outro penitente, Deogracias, cujo é eternamente destinado a escrever toda e qualquer ação do milagre, nosso silencioso personagem é apresentado ao seu destino. Seu percurso através do encontro com as 3 humilhações será implacável, o levando até a Mãe das Mães, principal catedral do game, onde acontecerão eventos que mudarão o rumo da história. E tudo vai nos direcionar até o real fim do jogo, que é através da DLC Wounds of Eventide, onde derrotamos o escribar, a vontade maior, e o penitente deixa de existir junto com eles, fechando toda a história do primeiro jogo.
nascido dos ombros de 3 poderosas estátuas. A batida retumbante de um coração podia ser ouvida emanando das nuvens, pois o milagre estava prestes a dar à luz a uma criança, um símbolo no qual nossas fés, súplicas e esperanças poderão ser unidas em comunhão. De acordo com os trailers, na continuação aparentemente direta de Blasphemous, o penitente retorna ressuscitado de um caixão segurado pela forma petrificada de Deogracias, personagem citado no primeiro jogo. Também nos é apresentado uma espécie de reinado construído nas costas de 3 estátuas, cujas mesmas podem ser interpretadas como uma alusão ao homem pecador, a mulher temente ao divino e o próprio divino, representado por aquela estátua que lembraria um semideus grego, alcançando um equilíbrio para aquele lugar. Isso pode significar que mais uma ordem se formou. Através dessa estátua grega, podemos supor que ali se vê presente agora um ser angelical, assim como eram representados na própria Grécia, ou algo como um semideus que estaria entre os homens. De tudo isso também podemos interpretar que esse filho do milagre seja o inimigo do penitente ou algo assim, mas ele provavelmente será o motivo de toda a nossa jornada no game. Uma cena que chama bastante atenção é um lago, onde no reflexo da água está refletida uma cidade que não existe. Isso pode tanto ser apenas um reflexo, quanto se entrando nesse lago saímos em uma espécie de mundo invertido, podendo acessar essa cidade, fazendo esse paralelismo com 2 mundos diferentes. Tudo isso sem contar as inúmeras referências através das vestimentas dos inimigos, como esse, por exemplo, que possui a cabeça presa numa madeira, simbolizando a tortura. Inimigos esses que o penitente dilacera sem nenhuma piedade. O segundo jogo nos trará uma possível conclusão e explicação de muitos pontos que ficaram em aberto no primeiro, como algumas criaturas com explicações rasas na história de Blasphemous que aparentemente serão bem aprofundadas no segundo game. E a dúvida primordial que essas informações nos deixaram é: quem é o filho do milagre e como é a sua aparência? Blasphemous é um jogo Metroidvania, que é um subgênero de jogos ação-aventura baseado em certos designs de games Castlevania e Metroid, com um mundo grande e interconectado tendo como base a plataforma. E a criadora do jogo, The Game Kitchen, faz isso com bastante excelência, dando aquela pitada de referências bíblicas em uma história completamente estonteante através de um gráfico peculiarmente bonito, que o tornou um dos jogos indies mais admirados de todos os tempos. Conforme caminhamos em Blasphemous, vemos as claras referências a Dark Souls, principalmente na forma como a história é contada através da descrição dos itens e também através dos cenários, se você prestar bastante atenção neles. Por exemplo, quando encontramos um dedal de ouro que nos conta a história de Áurea, uma criança tão bela que usavam seu rosto como modelo para inúmeras estátuas, e tamanha era sua beleza que as pessoas começaram a venerá-la como uma divindade sagrada, levando ela em procissão, e esse fervor foi tão grande que fez com que Áurea arremessasse óleo quente contra o seu próprio rosto, para presentear sua piedosa beleza ao milagre, assumindo os hábitos logo em seguida de um convento. E mais pra frente, bem na fase inicial do jogo, vamos até um convento e lá enfrentamos um boss, a Nossa Senhora da Face Chamuscada, que também deu o nome ao próprio convento em si, e com isso a gente consegue conectar a história dela. Esse foi só um exemplo dos inúmeros itens que encontramos pelo game e suas histórias cada vez mais tristes e pesadas. E apesar de Blasphemous ser classificado como um jogo bíblico, isso só é feito por causa de algumas citações e inspirações vagas na Bíblia e no modo icônico de contar os seus acontecimentos, pois ele tem a sua própria história e universo, assim como personagens, religiões, credos e orações. E tudo obviamente vai ser expandido no próximo jogo, nos trazendo provavelmente um título que vai brigar pela colocação dos melhores jogos indies de todos os tempos. E aí, será que você tá preparado para Blasphemous 2? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se interessado pelo game. E claro, eu não contei a história toda aqui, até porque o objetivo do vídeo nem é esse, mas sim um breve resumo apenas para contextualizar. Se você não conhece o game, eu aconselho que jogue o primeiro jogo ou pesquise aqui pelo YouTube sobre a sua história, já que isso vai ser essencial para entender a continuação. E se você já o conhece, provavelmente está tão ansioso quanto eu para essa continuação. Não se esqueça de deixar um like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Nos vemos em breve, talvez em Blasphemous 2.